Por que o ego é tão forte? Porque tudo que a gente aprende ao longo da vida e que a gente vai pendurando como conhecimentos numa árvore, está relacionado ao ego. Então, quando o ego é contrariado, você está contrariando tudo que você aprendeu e que você foi pendurando na sua árvore do conhecimento. Ou seja, quanto mais você aprende, mais ego você tem? Quanto mais você aprende, mais força você dá para o nosso ego. É o bom gostoso. é adjetivo. Você pode falar assim, o bem, que é um substantivo, numa determinada circunstância não é bom. Ou, em outra circunstância, o bem é bom. Então, eu acho que no momento que a gente prioriza mais o adjetivo, o que a gente está abrindo mão? Do substantivo. E a nossa vida é o quê? É substantivo. A gente é. Então é como se não. O que eu acredito é que Deus permite essa queda em consciência, onde a gente se afasta da luz, mas a luz continua lá brilhando, só que você não enxerga ela. E nessa ilusão da separação, ou de estar preso no mal, ou a vida não tá dando certo, é o desconforto tão necessário do fundo do poço para te rachar o vaso e a luz começar a vislumbrar lá de dentro, que vai te levar de volta. Gente, isso é o mito da caverna de Platão. É o mito da caverna de Platão. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Dois Não Pode, aqui na nossa versão A3, comigo, Juliana Mansur, com o meu querido Augusto Pinto. E com a nossa... Hoje, Raj. Raj. Popular Raj, né? Cristiana, Rajane, Freitas. Mas é Raj. Freixo. Freixo. É Raj. É Raj. É Raj. E hoje vamos falar do quê? Raj. Segundo episódio, hein? Com a Raj. Vamos deixar o tema que Augusto propôs no Você fechamento. que propôs. Eu aceitei. Ele é assim, Joga. ele é assim. Ela está querendo jogar a responsa por cima de Ele é mim. assim. Você notou? Eu sou Ju? apenas uma vítima, seja um ou outro. Bom, vamos falar sobre colocar o ego a serviço de Deus. Este tema que é realmente um ponto central sobre o nosso posicionamento na vida. Eu acho que só para a gente situar, Raj, você consegue dar uma definição muito simples, assim, para eventualmente alguém que possa estar vendo a gente não sabe exatamente o que é o ego. Boa. Então, o ego é uma estrutura que a gente vai construindo desde que a gente é pequeno para ser aceito, é quem a gente se identifica, são as nossas formas de se expressar. E esse ego, ele foi construído de uma forma que ele nos blinda, muitas vezes, de acessar coisas que são diferentes do que é aceito, que é isso que a gente também falou no primeiro episódio. É aquele carinha que traz nossas justificativas. Exato. Eu fiz isso, mas foi porque é esse cara, né? Aquele que a gente acha que é, né? A gente tem uma identificação com esse ego, e mesmo nesse mundo do autoconhecimento também, eu acho que o último golpe do ego é o ego espiritual, quando você começa a meditar e que você acha que você é superior e que você frequenta os retiros, mas ainda assim é o bom e velho ego querendo sobressair, querendo ser superior, então esse é o nosso ego. Meninas, posso colocar uma camada aí adicional para complicar a nossa discussão, mas ao mesmo tempo para criar um contexto mais rico para a gente discutir, debater entre nós, né? Que é assim, eu acho que quando a gente fala em ego, nós estamos falando em algo relacionado à nossa mente, não ao nosso coração, ao nosso espírito. O que Não tá a alma. Não com a alma. O que está relacionado com a nossa alma é a consciência, que não tem nada a ver com o ego. Ela é um caminho em paralelo e, na verdade, a história da nossa vida é uma disputa contínua entre mente e consciência, né? Quando a mente vence, está vencendo o ego. Quando a consciência vence, que está ligada a nossos valores, ao nosso propósito de vida, a alma venceu. Então, viver é essa disputa contínua entre consciência e mente, na minha opinião. O ego relacionado à nossa mente. Por que o ego é tão forte? Porque tudo que a gente aprende ao longo da vida e que a gente vai pendurando como conhecimentos numa árvore, que vamos chamar aqui a árvore do conhecimento, está relacionado ao ego. Então, quando o ego é contrariado, você está contrariando tudo que você aprendeu e que você foi pendurando na sua árvore do conhecimento. Ou seja, quanto mais você aprende, mais ego você tem? Quanto mais você aprende, mais força você dá para o nosso ego. Aí você vai falar, pô, e de que se alimenta a nossa consciência?
se alimenta da árvore da vida. E a gente já nasceu com ela, a nossa sabedoria interior. Mas só para entender, mas não é negativo Não você é. ter conhecimento Não, e de alimentar jeito esse nenhum. lado egóico. A questão, esse é o nosso debate, eu acho, né? Como a gente consegue pegar conhecimentos que a gente adquiriu pela mente ao longo da vida E levar para a colocá-los a serviço Da da alma. consciência. Seria usar o conhecimento sem ferir valores. Essa é a luta. E esse é um ponto muito válido, porque o ego ele está muito confundido com a nossa identidade. Então, você E abrir tá, mão... de certa maneira, tá, né? Então, você questionar seus próprios valores e crenças gera um apego, porque quem eu sou tem esse formato. Então, quando você fala da consciência, a gente está falando, às vezes, de coisas que não condizem com o formato que você construiu dessa identidade, desse ego. Mas veja que a gente é pego na própria semântica da definição, porque você fala quem eu sou está relacionado àquilo que eu aprendi, Isso. aquilo que eu adquiri de conhecimento. Na verdade, o que você é, Isso. você é ponto. Ponto. Você já nasceu aquilo. Exato. É a essência. Quem você está nesse momento é um estágio do seu processo de aprendizado ao longo da vida. Então, quem você é não é o teu ego, é a tua alma. Quem você está é o teu ego, que vai Isso. mudando ao longo da vida e que, para quem acredita em reencarnação, continua mudando ao longo de múltiplas encarnações. Então, essa luta entre a árvore do conhecimento e a árvore da vida é o nosso propósito de evolução. E a guerra espiritual. É a guerra espiritual. Porque o ego seria essa ilusão. É uma ilusão que você acredita, porque foi isso que você foi levado a acreditar, e aí a vida vai te colocando num lugar que muitas vezes te encurrala, e esse fundo do poço, que a gente pode chamar assim, é o que é a ruptura para um novo surgir. Então esse ego ele acaba sofrendo, até porque através dessas rupturas é que a luz consegue, né, na hora que rompe o vaso, é que a luz pode aparecer. E você sabe que eu acho um exercício interessante, assim, para gente, para nos conhecermos melhor, para dar um truque ali no ego, é quando acontece alguma coisa, quando... Você está querendo dar uma volta no ego? Não, é não, isso não. aí? É você parar e pensar assim, como eu posso reagir diferente do que eu reagiria? Entendeu o que eu quis dizer? Entendi. Então, meninas, o raciocínio que eu estava fazendo na minha mente, no meu ego aqui, né, enquanto vocês falavam, é o seguinte, fazer uma analogia, né? Pensa a nossa mente como um cavalo e a nossa alma como cavaleiro. O cavaleiro tem que estar em cima do cavalo. Só que, paradoxalmente, a gente deixa o cavalo estar sobre o cavaleiro ao longo da nossa vida inteira. Sempre que o ego está vencendo, Que é na maior parte dos que é na maior momentos. parte, porque a consciência ela está sempre ligada aos seus valores maiores, ao seu propósito. O ego está a favor da sua mente. A sua mente ela quer usar tudo que ela aprendeu até hoje para ganhar dinheiro, para ter razão, para vencer a batalha contínua da discussão no mundo material. Se ela vence, é o cavalo que está em cima do cavaleiro. Então é uma luta constante. Agora, Raj, você que lançou esse desafio para nós, eu vou voltar para você a encrenca, tá? Como é que a gente faz para, na maior parte do tempo, o ente frágil, que é o cavaleiro, dominar o cavalo poderoso, que é o ego? Ótima pergunta. E aí, de novo, entra o corpo. Porque quando a gente fala entre mente e consciência, a gente está falando entre mente e coração. E quando a gente fala de coração, que até o Instituto HeartMath já tem visto como uma inteligência que pensa. E esse pensar do coração, ele vem através do sentir. Ou seja, eu sinto que eu devo ir neste local. Eu sinto que eu não devo confiar nessa pessoa. Nossas intuições. E esse lugar do sentir ficou embotado pela própria educação que enfatiza o mental, o racional, que é aquela hora que a gente fala, isso é coisa da minha cabeça, imagina, essa pessoa é ótima. Você sabe o que você está fazendo? Você pensou antes, o tempo todo. O coração é louco, você é inconsequente. Então, o sentimento entra num lugar de fragilidade, de loucura, de eu não posso confiar, eu tenho que ser racional, eu tenho que analisar prós e contras. Então, o retorno
Primeiro é a gente voltar a sentir. E um dos meus trabalhos é voltar a sensibilizar os nossos corpos para perceber o que eu estou sentindo. Porque muitas vezes você não percebe. De tanta coisa que está na cabeça, você não tem essa conexão. Perceber e compreender o que você está sentindo. Porque perceber, eu acho que é o primeiro estágio só, né, Raji? Isso. E saber traduzir, né? E saber traduzir isso em ações que se conectem à alma, que se conectem à consciência e não ao ego. Eu acho que o início é antes, é se permitir o sentir. Porque nem sempre, não é nem que o sentir seja bom ou ruim, mas às vezes você foi ensinado que não, bola pra frente, porque tem o sentir bom e tem o sentir que não é tão bom, mas que é necessário, né? Então deixa eu ver se eu estou acompanhando o raciocínio que vocês duas estão construindo, que eu estou achando super legal. Primeiro você tem que se permitir sentir, depois você tem que sentir, aí você tem que interpretar o que você está sentindo, para lá no fim, a pós-graduação, é aplicar o seu sentimento em prol de uma causa. É isso, Raji? Mais do que interpretar, porque aí de novo entra o racional. É interpretar racional. Já é ego. Né? Já é O ego. sentir, ele vem o saber. Deus trabalha na certeza. Às vezes você sabe alguma coisa... Você só sabe. Você só sabe. Eu não sei porquê, Não tem da onde, interpretação, como. né? Quantas vezes eu falo isso? É muito comum falar assim, não, eu só sei isso. Isso é o coração. Isso é ser, não é estar. Exato. Isso é ser. Mas às vezes a gente não bota fé nessa parte. É isso. Vocês acham que as intuições são os pensamentos do coração? Acho. Total. É isso? Com E a certeza. gente acha que intuição é, putz, você está sonhando. O erro é relacionar a intuição com sonho. Porque o coração não é racional, mas ele sabe o que ele está fazendo, né? Ele só não elabora em cima, né? Mas aí que entra o problema da educação. A gente foi educado a negar isso. É uma educação. Então, desde quando você é pequena, por exemplo, eu lembro, sei lá, de ver minha mãe chateada e perceber, e sentir, perguntar, e o que eu ouvia? Ah, não foi nada, não é nada. Então, isso já começava a bagunçar. Ah, então, Você já começa a ter um entendimento de que se sentir é errado. que não Não tá é nada, correto. você está vendo a sua mãe chorando. Aí você fala, não é nada. É sinal que não pode ser sentido. Você sabe que esse meu livro de cabeceira, que eu já falei algumas vezes aqui no nosso podcast, que é Um Curso em Milagres, é um livro difícil, ele diz o seguinte, que sempre que você precisa elaborar um conceito para aceitá-lo, não é a sua alma que está falando, Exato. é a sua mente. Quem precisa elaborar tudo é o ego. A alma não precisa elaborar nada, porque ela já sabe tudo. Ela sabe. Agora, eu te pergunto uma coisa. O automático de todos os seres humanos é viver no ego. Sim. Como é que vira essa chave? Né? Porque tem pessoas que nem percebem esse outro lado, né? Porque o ego engole. Engole. Você nem conhece outro lugar, porque você cresceu dentro de uma armadura, que é isso que a terapia corporal ensina. Então, quando a gente é pequena e passa por traumas, que pode ser tomar uma bronca ou ser preterido em relação ao irmão, não importa. O teu corpo, ele vai encurtando a respiração para aquilo doer menos. E aquilo vai se tornando o que a gente chama das couraças musculares. Então, cria-se uma armadura que embota a tua capacidade de sentir com clareza. Então, a gente fica com esse lugar preso e você não tem outra escolha. Então, o caminho seria começar a descondicionar esse corpo, libertar este corpo, e aí a respiração é realmente uma chave fundamental, porque quando você começa a respirar e você começa a sentir, simplesmente as chaves vão vindo para você como uma certeza. A respiração é um instrumento. É um né? instrumento. E eu costumo falar para as pessoas com quem eu trabalho, se não tem certeza, não decida. Enquanto há dúvida, não decida. E olha que interessante, quando você consegue ir para esse lugar da alma, você é absolutamente livre. A liberdade real, no sentido real, não essa liberdade que a gente fala por aí. Porque no âmbito da Ela alma tá não na tem alma. julgamento. Exato. O julgamento está no âmbito do pensamento, da mente, que é o âmbito do ego. isso. Quem julga você É você. é você mesmo. Porque quem me julga é o mundo. Não. Você está com medo do que o julgamento do mundo vai causar para você. Como você vai se julgar quando alguém não gostar do que você está fazendo. Né? Eu ia fazer uma correlação disso que vocês estão falando, de como a gente aprender esse caminho entre
o ego, a mente, a alma, o coração, né? Porque esse não é um caminho natural. Você falou isso. Eu lembrei de uma entrevista, eu acho que foi com a Fernanda Montenegro, falando sobre ser ator, né? Se o cara perguntar, mas como alguém pode ser tão maravilhoso, tão espontâneo assim, interpretando um texto complexo de Shakespeare ou fazendo uma peça infantil com a mesma espontaneidade, a mesma naturalidade? E aí, acho que era a Fernanda Montenegro, ela falou, olha, na verdade é um caminho construtivo, não é um caminho espontâneo. Quem acha que um ator nasceu feito, não é verdade. Tem gente que tem mais vocação, outros têm menos, mas o caminho é sempre o mesmo. Você nasce canastrão. As primeiras vezes que você interpreta, você está se vendo e aquilo não é natural. Eu estou forçando me colocar num papel sem naturalidade. Depois que você fez aquilo 100 vezes, começa a ficar natural. Até que chega um momento que você entra no personagem, você vira o personagem. Uma identidade, né? Você vira a identidade do personagem. Eu acho que esse caminho entre o ego e a alma é mais ou menos assim. As primeiras vezes que a gente fizer, a gente vai se sentir fake. Nós vamos ter que forçar uma barra, como a Fernanda Montenegro fez lá no início da carreira dela, até que a gente vire a alma, até que o ego se confunda com a alma. Na verdade, essa é uma longa né? jornada. Você é a alma. É que, isso! Porque a hora que você é morre, isso. Ela vai com você, o ego ficou. É isso, não existe, o ego não existe. Ele é uma sombra na parede da alma, né? É, e a única diferença para o ator é que o ator está indo em direção a uma terceira pessoa. É fato. No nosso caso, seria uma desconstrução e voltar para casa, que tem esse termo voltar para casa, né? Que é voltar para quem você é originalmente. Então, nesse sentido, é um caminho um pouco mais amoroso, porque é tipo você se dar conta que é livre para fazer o que você quiser. Então, assim, isso é muito disruptivo dentro da nossa educação, onde você não podia nem engatinhar para onde você queria. É isso, essa alma é a liberdade total. É. Mas olha, eu vou discordar só um pouquinho do que você está falando pelo seguinte: nenhuma alma consegue viver sozinha. No mundo da matéria, não. Não, no mundo do espírito. No mundo do espírito, todas as almas estão sim, interligadas, todas, certo? sim. A ilusão no mundo material é que a gente é uma individualidade que consegue viver separadamente das outras almas aqui no mundo, e a gente sabe que isso não é verdade. Tendo isso em mente, quando você pensa em que você está saindo da mente para entrar na sua consciência, no seu espírito, lá nessa sua consciência, imediatamente eu vou estar consciente da Juliana, da Rage, da Isabeli que está sentada, de todo mundo que está aqui à minha volta. Então, na verdade, eu estou entrando no personagem para poder vivenciar os outros personagens à minha volta simultaneamente. Na alma não dá para viver sozinho. Bom ponto. É uma grande ilusão essa coisa até da manifestação de realidade. Eu crio minha realidade. E é esse um ponto que ser instrumento de Deus faz diferença, porque não é sobre eu fazer o que eu quiser sem considerar o campo, o entorno. E aí, quando você desperta para a sua liberdade de ser quem você se reintegra a um campo que eu chamo do campo divino, e quando você está reintegrada, a intuição que vir vai considerar o campo e as pessoas nele incluídas. Porque ali você é o outro. Exato, porque não há separação. Por isso que eu falei do personagem. Entendeu? E aí, se você tenta trazer isso desse mundo louco que a gente vive, se pensar é simples, é tão simples que é difícil. Se o tempo todo eu estiver nas minhas atitudes agindo como se eu estivesse fazendo... Quando eu falo de você, eu estou falando de mim. Quando eu penso mal de você, eu estou pensando de mim. Quando eu faço algo para você, eu estou fazendo para mim. Você Por isso que eu digo, quando você está na sua alma, a Juliana está com um problema e apresentou o problema para o Augusto. Se eu estou em âmbito de ego, você vai olhar o problema da Juliana. Eu estou olhando o problema da Juliana como um problema dela e eu magnanimamente talvez possa ajudá-la. Isso é material. Mas se eu saio do meu ego e entro na minha consciência, na minha alma... O problema é seu. O problema é meu. Ou seja, eu só resolvo o problema da Juliana se eu for a Juliana. Então, naquele momento, eu estou interpretando o personagem da Juliana, que sou eu naquele momento. Senão, eu não consigo te ajudar de fato. E aí você entende que o mundo
não tem saída, é todo mundo junto. Não adianta você se melhorar, você está melhor, se todas as pessoas ali no seu entorno não estão. Não resolve, porque é uma unidade, né? E por que a gente teima tanto em viver o âmbito da mente, do ego, da matéria, da individualidade, educação. Quebrando a cara diariamente? Educação. A gente foi educado desse jeito, de uma forma muito... por todos os poros, eu Tudo diria. é competição, você tem que ser melhor que o outro. Você não está competição. preocupado, você tem que vencer o outro, né? Um só chegar na final, um só... Mas, Ju, é complicado, é hein? super. Ó, eu, graças a Deus, já te criei. Bem criada. Bem criada, orgulho total. Mas você tem filhos adolescentes que vão ser colocados num mundo extremamente competitivo. Sem dúvida. Seu filho entrou na faculdade agora, Pedro vai fazer administração, não sei o que ele vai fazer, mas eu acho que ele vai ser muito bem sucedido, é um menino do bem, inteligente. Ele vai ter que ser competitivo. Como um pai vai falar para um filho, filho, be happy. É isso que a gente devia fazer. Não. Pode ser competitivo, mas entenda que o outro é você. Não adianta você passar por cima de ninguém, você se corromper. É que ser competitivo implica em um vencer e outro perder. Não, o vários mundo do podem ego vencer. é isso, Ragi. Eu sei, mas quando você muda o canal da TV, tipo um canal de TV. Então, o canal da TV do ego vai para essa direção da competição. O canal da TV da consciência ou do coração, na hora que você banca ser autêntico a um ponto que mesmo que você seja um administrador, como eu que sou terapeuta, tem milhares de terapeutas, mas do jeito que eu faço, só existe eu no mundo. Então, isso é que tiraram da gente, essa autenticidade de você, mesmo sendo uma profissão que todo mundo é, se você for tão fiel ao seu coração, se você seguir os caminhos que Deus está te conduzindo, você vai ser o profissional tão único que te destaca. E o movimento é o contrário, né? Porque quando você vai se tornar esse profissional, você vai ouvir, mas quem que vai comprar isso? Não tem ninguém que faz isso, para que serve? Se fosse útil, teriam vários, né? Sim. Gente, mas olha, vocês me perdoem, talvez vocês acham que eu estou sendo muito duro aqui, mas eu trabalhei no mundo corporativo uma vida, tipo 50 anos. Você precisa do ego para trabalhar no mundo sobre corporativo. ganhar ou perder, não tem meio termo. Não é que fala, olha, considera o outro antes... Não, cara, se você for o melhor, você vai ser colocado num pedestal, você vai ganhar bônus, você vai ter carreira. Se você não for o melhor, você vai ser demitido e vai ser um loser. É um mundo muito duro, muito materialista, onde uma grande corporação, as grandes corporações, você mesmo me falou que você acredita que domina o mundo, e eu também acredito que existe um mundo aí de entidades, governos, empresas extremamente poderosas que dominam aquilo que a gente gosta, que a gente acha que gosta e nos induz a consumir. Nesse mundo, não tem meio termo. Ou você é impiedoso, cruel, ou você não é um vencedor. E a gente treina nossos filhos para serem vencedores nesse mundo cruel. Cara, você falar de alma... meus filhos para serem impiedosos, cruéis. Não, você vai vencer nesse mundo. Esse mundo é impiedoso. Eu não estou falando do mundo da Juliana, nem do Augusto, nem da Ragi. O mundo dos grandes bancos, das grandes empresas. Eu trabalhei em high-tech a vida inteira. É impiedoso o mundo de high-tech. Mas olha só, você pode vencer sendo uma engrenagem ou você pode vencer sendo original. Se você vencer sendo original, você vai ser mais feliz. O que é isso? Eu não vou vender a minha alma, por exemplo, quando eu era publicitária, eu sentia que eu estava vendendo minha alma, porque aquilo não estava alinhado com os meus valores. Fazer anúncio de cerveja e de cigarro estavam me ferindo. Você faria uma campanha de bet hoje, por exemplo? Como eu não fiz de cigarro, eu quis sair por causa disso. Que tal? Não, O cara mas que aí ela trabalha... saiu. Então. Mas quantas Ragis tem no mundo que tem coragem de falar, são poucas as pessoas que têm essa coragem. A maioria fala, não, eu vou querer vencer aqui na minha carreira, no bancão, na Big Tech que eu trabalho, e ser um líder. E, gente, é humano isso. É humano isso. Mas quanto mais a gente conseguir se aproximar do outro lado do coração... Eu lembro muito de passagens suas em épocas que você trabalhava no mercado corporativo que você sentia culpa. Você lembra? É mais do que isso. Uma vez que eu ganhei uma grana pesada... Eu lembro, você quis distribuir um percentual, eu quis distribuir dinheiro porque tem eu falava para minha mulher, eu vendi minha alma pro diabo.
Entendeu? Mas eu não mudei de ideia, eu continuo achando que naquela época eu tinha vendido minha alma para o diabo mesmo. É muito fácil agora olhar pelo retrovisor e falar, não, agora, a terceira idade, eu virei bonzinho, eu estou vivendo mais a minha consciência, mas ao longo da minha carreira como executivo, em vários momentos eu me senti vendendo minha alma para o E diabo. aí, quando você que é teve... isso. Que é E isso? quando você teve uma E eu possibilidade... não tive a coragem que você teve, Raj. Eu não tive de falar, ó, putz, estou no auge da minha carreira. Mas depois, quando você tinha condição, mas é você retrovisor seguinou já, para uma, Ju. para uma forma de trabalhar, para uma carreira que não era mais assim. Porque você aprendeu com isso. E você teve muitas coisas boas e fez muitas coisas boas e, ok, nós vamos errar. Todos nós, né? E a gente está jogando o jogo daqui, gente. A gente está neste plano, nesse momento. E faz parte desse plano. Todo mundo precisa comer, todo mundo precisa, né? E para mim é só a ordem dos fatores, porque o dinheiro é maravilhoso e a conquista material faz parte. Dinheiro é energia, né? E eu paguei um preço por ter abrido mão disso tão Isso é um cedo. outro erro, quando a gente fica, ai não, dinheiro não traz felicidade, dinheiro isso, dinheiro aquilo. Você afasta o dinheiro de você, mas o dinheiro, ele é necessário para viver neste mundo. Então, Não só é necessário, como ele pode Ajudar outras pessoas. proporcionar coisas maravilhosas para pessoas, para o mundo à nossa volta. Você tanto pode pegar seu dinheiro e deixar lá num banco reproduzindo, como você pode pôr para trabalhar então. em prol de uma boa causa. Né? A questão é que na nossa sociedade houve uma inversão da ordem. Ou seja, tudo por dinheiro. Tudo justifica o fim. Então aí é que está a sensação de vender a alma para o diabo, porque você está ferindo valores que o teu coração está te mostrando por dinheiro. Então aí é que você começa a se ferir num grau que ganha um conhecimento para você fazer diferente e ter hoje o conhecimento e a sabedoria que você tem. A questão é você inverter a ordem correta, que é o quê? Fazer pelo propósito de ser instrumento, com o seu talento, com o seu dom, de realmente ajudar de verdade. E desta ajuda, o dinheiro vem até em mais abundância, porque agora a energia está caminhando para prosperar, tanto que hoje já é assim. Quem põe o dinheiro da frente não está mais tão próspero. Agora, o que prospera é você fazer por um real propósito, um legítimo interesse em ajudar, e disso vem a consequência muito maior do que você ficar fazendo por dinheiro o teu propósito. E como você sugere que, como é que as pessoas podem agir ou pensar na hora que você se colocar a serviço, colocar o seu ego a serviço da sua alma, vai contra, às vezes, aquilo que você quer. E eu acho que aí que é uma briga, né? Conflito, né? Porque o nosso ego, o nosso ente material, que é o que vive 90% do tempo no mundo, né? Então, vamos ser honestos, né? A gente vive talvez 10, 20% do tempo na nossa alma, na nossa consciência. Sem dúvida. E 80% você está ralando no mundo que as pessoas não sabem nem do que a gente está falando aqui. A gente poderia dizer que o amor, o coração, a alma é o bem e o ego é o bom? É interessante essa colocação. Porque o bem e o bom, eles não necessariamente estão juntos, né? Às vezes o bem não é bom. Ele pode ser, mas nem sempre ele é. Gostei muito dessa. É uma variação interessante, né? Um é substantivo e outro é adjetivo. Você percebe? Isso faz toda a diferença. Isso é muito comum você pensar quando você está educando o filho. Que porque o que vai fazer bem para ele não necessariamente é o bom. O é o bom gostoso. é adjetivo. Você pode falar assim, o bem, que é um substantivo, numa determinada circunstância não é bom. Ou, em outra circunstância, o bem é bom. Então, eu acho que no momento que a gente prioriza mais o adjetivo, o que a gente está abrindo mão? Do substantivo. E a nossa vida é o quê? É substantivo. A gente é. Né? O verbo não é importante. Quando você tenta qualificar, põe um adjetivo de bom, ruim, está doído, não está doído, está agradável, está desagradável, você está tentando qualificar alguma coisa que simplesmente é. E o não tem que ser qualificado. Adorei essa tua definição, Ju. Dessa pergunta que você trouxe, essa reflexão, quando a gente tem, né, o chamado, um exemplo simples, sei lá, demitir uma pessoa, vamos dar um exemplo bem prático. Eu fui RH e eu tive, né, um certo momento, demitir um monte de gente.
Meu coração queria fazer aquilo? Não. Tava me doendo? Tava. Mas, uma vez que aquilo era o que deveria ser feito, que não é o que eu quero fazer, eu entendo que Deus está sendo um instrumento, eu estou sendo um instrumento na vida daquela pessoa. Então, você falar não, que vai desagradar, também simplificando, né? Você falar um não para alguém que é difícil, falar, Um não, filho, É fala um não difícil, pro mas filho. às vezes é super importante naquele caminho. Se você não fizer isso, talvez aquela pessoa não chegue onde ela tem que chegar. então Que sem ele instrumento... não vai ser bom naquele momento. Exato. Não, mas ele pode Mas é o fazer bem. bem. Só que você sabe que é não. Só que você tem medo de falar um não. Então, aí que seria o pagar para ver. Você pode falar com amor, você pode falar com respeito, mas você vai ter que pagar para ver o que aquele não vai gerar naquela pessoa. Senão você nunca vai sair da posição da boazinha, que nós mulheres temos muito esse lugar da boa menina, que eu tenho que ser uma boa menina e agradar. E eu acho que é muito difícil também esse lugar onde a gente está olhando, porque a gente está colocando o ego sempre vinculado à profissão, ao ganhar dinheiro, né? É verdade, é verdade. A gente Na tá- verdade, a maior parte do tempo não é sobre isso, né? Você é boa mãe. É sobre tomar decisões E eu corretas te falo, você em fala cada por mim, por momento. exemplo, eu tenho lá a Undertop, é uma empresa, ela tem que ganhar dinheiro, ela tem que vender, ela tem que ser lucrativa, senão ela E não mais, existe. ela trabalha com vaidade humana, né? Trabalha com O vaidade que torna humana. mais desafiador ainda o teu desafio. Com né? vaidade humana, que eu sempre tentei trazer aquela ótica do amor próprio, autoestima. E por muitas vezes eu tive que entrar em conflitos, porque eu falava assim, ok, mas eu não vou só mostrar a roupa que eu visto, eu vou também. Eu quero falar de temas que podem ser uma gota numa mudança da vida de alguém. E eu tive N pessoas contra isso, né? E chegou um momento que eu até comecei a fazer menos e eu falei assim, não dá pra mim, porque daí perde a razão de ser, entendeu? Se eu não tiver... Então, assim, eu tentei arrumar o meu jeito de colocar ali um propósito numa empresa, que é uma empresa, porque a empresa é uma empresa. Olha, eu acho que vocês duas colocaram o centro do nosso debate aqui. A Raj falando em demitir com amor e você falando em trabalhar uma marca que manipula a comercial. vaidade das pessoas, olhando para um lado do bem e não do lado do bom, né? Então, vamos tentar qualificar essas duas situações. Por exemplo, a história da tua marca, eu conheço bem. Você diz, olha, não é sobre ser linda, é sobre se gostar, é sobre se sentir bem, é sobre usar essa roupa para sentir uma mulher empoderada. Isso é lindo. E você falou sobre demitir com amor. Eu também já demiti centenas de pessoas. E eu não sei se eu consegui, mas eu sempre tentei fazer da demissão um ato de amor. Falar, cara, não é sobre as suas falhas, não é sobre o que você frustrou a empresa, a mim como teu gerente. É sobre como você pode mudar isso para ser mais feliz na tua próxima empreitada. E eu vou te ajudar te contando o que eu acho que você poderia fazer diferente, aproveitando as coisas boas que você tem e não se desgastando com as coisas que não foram boas aqui. Então, tanto trabalhar uma marca que olha a vaidade humana, como demitir uma pessoa, que pode até ter roubado a empresa. Pode Você, estar a Isso. serviço. Isso é estar a numa serviço. demissão, por justa causa, você pode fazer uma demissão com amor. Porque você pode mudar paradoxal, né? aquela vida de alguma forma, né? Exatamente. E com os filhos a gente faz isso o tempo todo, né? A gente tem que ensinar algumas coisas que eles não sabem. E às vezes a gente tem que demiti-los, entre aspas, né? Porque senão, se a Ou gente não puder seja, ferir nenhum outro ego, a gente não consegue ajudar. Em todas as situações difíceis da vida, onde haja um embate entre o ego e a consciência só vai vencer se ela mostrar para o ego que aquilo que ele está propondo pode ser feito com um bom propósito. Exato. É isso? Aí nós estamos fazendo o cavalo ficar embaixo e o cavaleiro em cima. Né? Mas isso é um exercício danado. Não, parece muito simples, mas a gente Não, cai não é né, o longe de tempo ser simples. todo. O tempo todo, né? E aí que entra o corpo de novo, porque o hardware está bugado. É aí que você não tem escolha. Porque não é só um pensamento. O programa ele é tão visceral, ele é tão fisiológico, que você já entendeu que você pode despedir com amor, mas chega na hora, você quer dar uma diminuidinha nele, você quer sair por cima, porque o teu corpo está tão viciado ou está tão preso na estrutura do programa do ego que você não tem a escolha verdadeira, né? Tem uma coisa mais do ego do que falar, eu não te avisei?
Nossa, Isso é porque isso ego aí você puro. pisoteia, entendeu? você pisoteia. É a essência do ego. Seu Eu não te burro. avisei? Não vai fazer de novo. Te avisei. Tem que Entendeu? fazer de novo para aprender. Porque, olha, nós três aqui, a gente, queiramos ou não, já temos uma vida no retrovisor, né? Eu muito mais que vocês duas, mas nós três temos. Agora, um menino de 20 anos ter esse tipo de decisão para tomar entre consciência e ego, porque se ele der a mão para o ego, ele vai ter aplausos a volta toda. Ele vai dar. Ele vai vai dar. Momentos. Vai. E o pai não pode, nem o pai, nem o chefe pode falar, não faça assim, não, ele tem que fazer, porque senão ele não vai chegar na situação que nós chegamos aqui de ter aprendido com Com os erros. as bolachas da vida, né? E aí que eu acho que é o plano divino. O plano é você construir um ego tão forte para depois romper e descobrir tudo isso que a gente está descobrindo. Então, eu acho que essa construção do ego é necessária para você questionar o modelo e poder encontrar o verdadeiro, né? Que seria o retorno para a sua essência, para o seu ser real. E o ego está a serviço disso, igual uma faca está a serviço de cortar um queijo. Você está no controle. Mas é muito sutil. Para você conseguir ouvir o seu coração, precisa de um treinamento muito bom, porque é uma voz sutil. Tem muito barulho em volta disso. Né? E as Como a primeiras Raji vezes que você ouve, falou, você não acredita. O ego é hardcore da gente. Sabe, é um negócio que está entranhado Biologicamente. biologicamente. Para você quebrar isso, Gente, é não um é que ele é desafio do muito mal. grande. Não. Ele é necessário, mas ele é só daqui. Você não pode viver só nesse lugar, entendeu? A gente personagem. precisa do É o ego para personagem. viver. Se você olhar o livro da vida, né, que é a Bíblia, com todas as dificuldades que a gente tem de ler, de interpretar, mas a sabedoria toda está lá, né? Então você tem lá um momento onde nós tínhamos tudo. A fábula do paraíso, vamos considerar isso uma fábula. No paraíso não havia ego, não havia disputa, não havia vencedor, perdedor, estava tudo lá, infinito, perfeito. E isso não foi suficiente para nós, a gente quis ser merecedor, nós quisemos ser criadores também. Exato. Aí o que Deus faz? Você quer ser criador? Cara, tem um longo caminho, tem um arco. Você vai sair, você vai começar a adquirir conhecimento por sua conta, construir a sua árvore do conhecimento. A árvore da vida, você está abrindo mão dela aqui quando você saiu. Você vai ralar, vai apanhar, até que um belo momento isso faz um arco para você voltar para cá. É isso. É isso que nós estamos fazendo. Quanto mais a gente rala, mais próximos a gente está de entender que o lugar quentinho é o lugar de onde a gente saiu. Não é lá fora. E essa é a grande piada, porque para mim é Deus brincando de se Fala, reencontrar. cara, você vai dar uma volta, você vai se ferrar, vai sofrer vai para chegar no mesmo descobrir lugar. que tá Tava tudo aqui desde o tava tudo começo. aqui dentro, desde o começo. Não precisava ter saído daí. E como tempo e matéria são ilusões, a gente vai descobrir que a gente nunca saiu do lugar. É maluco assim, Raji? E para mim, isso muito bem colocado, é a explicação porque o mal é de Deus. Não existe mal, né? Não, mal no sentido da ilusão, da separação, do ego, de competição, nesse sentido, né? No mal de gerar um mau resultado no teu corpo, na tua vida. Então, assim, o mal seria a ausência da luz. Mas a ausência da luz ainda é passiva. A luz é sempre ativa. A luz, Deus, ele é soberano. Então, é como se não. O que eu acredito é que Deus permite essa queda em consciência, onde a gente se afasta da luz, mas a luz continua lá brilhando, só que você não enxerga ela. E nessa ilusão da separação, ou de estar preso, né, no mal, ou tua vida não está dando certo, é o desconforto tão necessário do fundo do poço para te rachar o vaso e a luz começar a vislumbrar lá de dentro, que vai te levar de volta. Gente, isso é o mito da caverna de É o Platão. mito da caverna de Platão. O que é a caverna de Platão? Seres que dão as costas para a luz se projeta numa caverna. parede na forma de sombras, eles acreditam nas sombras, ego, até que um cara fala, peraí, gente, mas Solta lá. estou vendo um solzinho lá, me permite, eu vou sair, ele sai e fala, pô, tem sol lá fora, vocês também podem sair.
esse é o arco do retorno Sol para tava onde lá o você não tempo devia ter todo. saído. Exato. Ou seja, tanto quando você vai pelo caminho da psicologia, Filosofia. como quando você vai pelo caminho da espiritualidade, que está lá na Bíblia, você chega no mesmo lugar. Nós nos colocamos na sombra. Não é que a sombra exista, nós construímos a sombra para nós. Não precisava, mas é uma opção. Então, acho que esse é o modelo da escola que a gente está inserido, né? A gente é levado a se separar para depois descobrir a volta que todas as linhas acabam falando, né? Até a jornada do herói, ou mesmo na espiritualidade, né? Você encontrar o Deus dentro. Eu acho que tudo isso foi designado como um meio de evolução humana perfeito e exato do que cada um precisa como espírito para retornar à unidade com Deus. Agora, olhando para a humanidade, Eu gosto. quanto da humanidade você vê preocupado com isso? Pessoas assim que estão buscando essa consciência, buscando aprender sobre isso. Pode não saber nada sobre isso. Querer saber já é o primeiro passo, né? Sim. Eu acho que tem muita gente. Se você olhar assim, fazer uma comparação, 2 eventos esportivos, uma final da Champions League, 70, 90 mil pessoas no estádio. Quando você pega alguém que fala para o coração, que fala para a alma, pode ser um evangélico, pode ser um espírita, pode ser um muçulmano em Meca, ele não reúne 90 mil pessoas, ele reúne 1 milhão de pessoas ao vivo, no sol, com sede, porque essa sede espiritual é enorme, gente. E não é de hoje que vocês têm os Billy Graham da vida, esses pastores que praticamente construíram a indústria de TV americana, construíram em torno disso. O dinheiro que veio desses programas místicos, religiosos na TV americana, criou a ABC, a NBC, o dinheiro veio daí. Então, a humanidade, eu acho que ela é desesperadoramente carente disso. Ela só não sabe o caminho. Nós não sabemos o caminho. E às vezes vem uns atalhos E aí tortos, você vê, né? pô, quando você Porque pega... é muito fácil vender um pedacinho do Claro, céu. você vender amor, vender Deus. Olha, vem aqui, faça a sua doação e você vai ter um lugarzinho garantido. As 500 virgens lá que o muçulmano recebe se ele se render a Alá. Mas a humanidade tem sede, ela não sabe o caminho. O que eu acho que vale a pena a gente colocar aqui é, existe um caminho para a gente discutir isso de uma forma mais inteligente e menos egóica. Porque quando você está trocando virgens no paraíso para o muçulmano, ou está um lugarzinho no paraíso do... Já tem um ego aí. Eu já tenho, isso é ego. É Isso marketplace. É marketplace. Mas eu não sei se... Pô, é marketplace da Mas alma. eu não sei se tem como não ter o ego. A gente está no corpo eu humano. também, eu não tem? sei, eu não tenho a resposta para isso. Eu estou dizendo Não tem que como não ter. temos 7 bilhões de almas procurando esse caminho. Eu acho que a Cada principal um de coisa uma é forma. aprender a ouvir a sua voz interna. E isso requer treino. E aí... E coragem em muitos momentos. Né? Uma de coragem. vocês, eu não me lembro se foi a Rádio ou se foi a Ju, falou, olha, tem que ir para o mundo. A gente tem que viver no ego, tem que comer mel, se lambuzar, quebrar a cara, errar, para um dia ter a sabedoria de poder começar a voltar para dentro. Não tem outro caminho, gente. Não tem. Se Deus propôs isso para a gente, olha, sai do paraíso e vai ralar. É isso. É. E para mim é o que a gente chama da ascensão que Jesus fez para alcançar um estado de consciência chamado crístico. Então, a ascensão é um processo muito mais biológico do que religioso, como a gente foi levado a acreditar. O que Isso é significa? interessante. Que dentro do que eu estudei, dos 6 aos 30 anos que ele estava sumido da Bíblia, ele passou por escolas de mistério no Egito, os druidas, os essênios. E dentro dessas escolas, ele foi lapidado biologicamente, jejum, respiração, alimentação, sol, terra. É um conjunto de coisas que vai fazendo com que o seu instrumento biológico comece a aumentar a voltagem. É uma questão elétrica. Na baixa voltagem, a gente está suscetível a medo, a competição, ao ego nocivo, a ficar lá refém dessa situação.
Por isso que o corpo é um instrumento tão poderoso e tão escondido desta forma, porque na hora que você começa a aumentar a voltagem, com exercício, academia, sol e tudo isso, você automaticamente começa a se reintegrar a este campo divino de unidade e deste lugar você tem muito mais clareza da sua intuição, você tem mais certeza do que você quer fazer. Então, se você não envolve o corpo nessa ascensão elétrica, você só fica racionalizando e buscando conhecimento para alimentar a mente, mas você não incorpora isso biologicamente, que é o meu caminho de trazer o Cristo para o corpo, né? Corporificar o que seria essa alta voltagem que Jesus ancorou no corpo dele e nos mostrou os milagres, que ele falou que a gente também faria até mais, mas desde que a gente construa esse corpo e limpe o corpo e acesse isso de uma forma intencional, ou seja, você vai ter que se desintoxicar do açúcar, do álcool. Por isso que eu sou tão rígida na minha alimentação, porque eu realmente quero testar isso. Eu tô sendo muito comprometida porque eu entendo que se eu não lapidar o meu corpo... Aí te enganaram 20 e tantos anos, você ficou fazendo errado. É melhor não contar a dieta da Raj para ninguém. não vamos causar. Que vai ser um estrago. Mas olha, para a gente não fugir do tema, eu nunca tinha pensado nisso que você está falando, mas acho que você me provocou um insight aqui que eu vou compartilhar para ver se eu entendi corretamente o que você está falando. O que você está dizendo é o seguinte: um belo dia a gente estava lá feliz, no paraíso, maçã à vontade, era só abrir a boca que caía, e a gente resolveu partir para uma jornada solitária, uma jornada muito difícil. Mas seria cruel se Deus permitisse a gente ir para essa jornada sem nos dar apetrechos para enfrentar as dificuldades. Então ele colocou todas as armas dentro do nosso corpo, e a gente não sabe que a gente as tem. Exato. Então você tem que, num certo momento, descobrir que você tem essas ferramentas para poder fazer essa jornada de uma forma mais leve e mais justa para o nosso retorno mais rápido para a origem, né? Uhum. E aí, quando você pensa, por exemplo, nos povos originais da Terra, os aborígenes, os indígenas, eles viviam com o seu corpo de uma forma extremamente simples, integrada com a natureza. Uhum. Não vou dizer que sem doenças, mas incomparavelmente mais saudáveis que nós, entre aspas, civilizados, vivendo de uma forma natural, praticamente sem egoísmo, né? Pelo menos o que a gente ouve, a descrição de como era um povo indígena quando foi descoberta a América, eram povos ingênuos, puros, e que usavam o seu corpo como uma ferramenta de proteção da sua alma. E o que a Raj está colocando é exatamente isso, que a gente tem que aprender a sabedoria ancestral que os povos originais já tinham, a gente tem que reaprender, porque nós ganhamos isso de presente e não estamos usando. É isso, Raj? Tipo você tá num Porsche que você acha que é uma bicicleta. Está andando só em primeira e segunda marcha. Você nem sabe que é um carro, você acha que é uma bicicleta que dá problema ainda, né? Que você leva no médico para consertar. Muito legal. Mas não como um instrumento que pode tocar uma música melhor, só que você tem que afinar um instrumento e preparar um instrumento para tocar uma música melhor. Não é automático. Ou seja, o corpo é o nosso instrumento complexo, com possibilidades infinitas. A gente realmente pode mover montanhas, desde que a gente saiba tocar todas as teclas e tirar o máximo desse instrumento. Ou seja, a gente roda, roda, roda e volta para o autoconhecimento. Porque para você aprender a se manejar, você precisa primeiro se conhecer. E volta... manejar, eu gosto desse termo, é um manejo da energia que a gente não tem. E volta aquela imagem que eu gosto de fazer, que a vida bem-sucedida é um banquinho de 3 pernas. Não adianta trabalhar mente, consciência, alma, você tem que trabalhar o corpo também. É o veículo. É o veículo. Se essas 3 pernas não estiverem equilibradas, o banquinho cai. Até para tomar um remédio precisa de um veículo, né? Tudo precisa de um veículo e o corpo é o nosso veículo. Agora, hoje, quando você olha o mundo à nossa volta, a mídias sociais, a parte corpo é extremamente bem abordada, ou talvez mal abordada, mas é muito abordada. Todo mundo está com a neura de cuidar bem do corpo, Da ser mente saudável. bastante também. Vai. Da mente, bastante.
Do espírito você ouve E do menos. espírito a gente ouve Muito pouco. bem pouco, bem pouco. Como é que a gente faz para buscar esse equilíbrio? Porque a gente não adianta trabalhar a mente e o corpo e não trabalhar a alma, ou trabalhar a alma e a mente. Eu acho que E se você você falou, o corpo merece uma atenção também, como veículo da nossa saúde Mas e da eu alma. acho que é né? automático, assim, o seu tripé vai desequilibrar e você vai sentir necessidade. Você pode não saber do quê, você vai ficar com alguma agonia, alguma coisa vai estar te faltando e você vai ter que perceber o que é. O que vocês estão dizendo na verdade, não é aprendizado, é reaprendizado, porque você já sabia e esqueceu. E a gente tem que achar o caminho, e achar esse caminho é indo à luta, né? Não é tentando descobrir tudo antes de ir à jornada, vai à jornada. A imagem do tapete da vida, né? Deus desenrola um pedacinho do tapete por dia. Anda aquele pedaço do dia de hoje, amanhã vamos ver, né? Sim. Meio isso, né? Passo de cada vez, faz o seu. Significa de que hoje. planejamento é bobagem? Planejar a vida é uma bobagem? É. Olha, vocês foram firmes. Porque nesse novo Um modo planejador como eu, isso é um tapa na cara. porque aí o controle está no nosso ombro ou na nossa cabeça. A ideia é que a gente delegue esse controle para Deus. O que seria a vida? Seria a gente tão conectado com Deus no nosso coração Que tem entrega. que você não precisa se preocupar com o amanhã. O Não. amanhã vai vir. A nossa parte é sonhar. Você tem que ter o sonho, né? O que E que eu... andar, né, Raj? Então, o sonho grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, então sonhe grande, aquilo que faz teu coração, assim, pulsar de alegria. Mova-se nessa direção. E o como você vai chegar lá, você importa. vai ser guiado. É essa a ideia. O O planejamento... como seria tentar planejar o como é besteira, perda de tempo. Isso, é por isso que eu falo planejamento não. Trata de andar aí, negão. É Todo isso? dia você vai receber Até porque o seu sonho hoje vai ser, amanhã pode ser outro. Então, no fim das contas, qual é o sonho é o que não importa, né? O que importa é que você vai atravessar a estrada que você tem que atravessar. Olha, eu concordo. E você totalmente. vai atravessar, e se você tem fé, você tira o saquinho de pedra Sabe das o que eu costas. acho? Porque Sonhar, vai a acontecer gente o que até tem que sonha. acontecer, Vocês o conhecem melhor. alguém que não sonha? Todo mundo sonha. Às vezes tem sonhos absurdos, mas todo mundo sonha. O problema é que as pessoas travam, elas não saem do sonho, elas não têm autoconfiança de dizer, bom, desenrolou-se um tapete vermelho de um dia para mim, eu vou andar por ele, da melhor forma que eu posso. Não, ela já colocar os empecilhos do sonho. E aí prefere ficar dentro de casa, né? Porque a gente está ocupado com o como. Então, o como, você nem sabe como, aquele sonho é tão grande que você já desiste. Não precisa saber como. Exato. E aí vem outra distorção, que é não crie expectativas. Então, você sonha, mas você não sonha mais ou menos. Porque você fala, aquilo lá é tão impossível. Então, assim, eu não quero me frustrar. Eu tenho que pensar o que pode dar errado. A gente acaba se precavendo tanto que aquilo boicota o próprio caminhar. Nossa, essa é uma briga que eu tenho com os meus filhos, sabia? Que são jovens ainda. Eles falam, não, mas eu prefiro esperar o pior, que daí eu me surpreendo com o melhor. Eu falei, mas você Mas já a está gente jogando aprende isso uma a vida inteira. energia. É. Pior Imagina, você pra já mim, tem, fica pra com mim, ele. que vibro totalmente o oposto disso, falo, não, mas não, você não pode vibrar nessa energia. Você tem que mentalizar no Exatamente. melhor, entendeu? E se você se frustrar, oba, porque é importante se frustrar. Não, você só aprende com frustração. Você aprende com... Não é o sucesso que te ensina, é o fracasso. exato. Sorry, é duro falar isso, mas é o fracasso que ensina. Não é o sucesso. Sem dúvida. Sucesso enche o nosso ego. Fala, tá vendo como eu sou bom? Não, você não é bom. Bom é Deus, vai. Que você é Deus, isso se confunde. Mas quando você erra, você fala, putz, eu podia ter feito de outra forma. Deixa eu experimentar um outro caminho. E é isso que te O leva. fracasso nos dá coragem para tentar de outras maneiras. O sucesso nos cristaliza a querer fazer sempre do mesmo jeito. Concorda, Raj? Concordo. A gente fica repetindo, porque acha que vai repetindo, você vai ter sucesso sempre. Não vai, cara pálida. Mas a questão da expectativa, na hora que você cria uma expectativa de sucesso, o teu sentimento ele vai tá ser vibrando muito numa mais energia mais alta. favorável para claro. abrir o caminho. Claro. Então,
ficar pensando, eu não vou conseguir, porque daí você vai ser surpreendido se você conseguir, é péssimo. Você está vibrando na energia errada. Eu acho A que falei chance de alguma você coisa conseguir errada já aqui. diminuiu. Eu não estou querendo vender a ideia de que fracasso é bom. Eu estou dizendo. É porque a gente não está a gente falando sobre fracasso. aprende com Nós estamos falando fracasso de para coisas ter diferentes. sucesso. A O bom é o gente- sucesso, claro. Sim, não, mas a gente não está falando sobre sucesso ou sobre fracasso. A gente está falando a energia que você vai vibrar. Que você vibrar na energia de, ai, não, prefiro achar que não vai dar certo, porque se der, foi bom, e se não der, eu não me energia de frustro. escassez, É energia de escassez. Concordo E isso está total. pavimentando o caminho nesta direção de não dar certo. Você está mentalizando o fracasso, né? Porque com o conceito de que tudo é um espelho, na hora que eu estou plantando alegria, né, o coração até enche quando você está sonhando. E a gente, depois de adulto, foi meio podado na história do sonho. Porque a ideia é a luta. Então, sonhar é coisa, né, é inútil. Então, resgatar o sonho e se embebedar do teu sonho, isso cria uma frequência tão favorável que o sonho pode até mudar, mas aquela frequência vai abrir um caminho para um sonho que você até melhor. Maior, sonho Até porque Exato. o melhor da festa é esperar por ela. Então, viva essa caminhar. expectativa, esse caminho, né? Eu acho que a Raj colocou de forma perfeita quando ela disse, olha, o nosso inimigo não é nem o sonho, nem o caminhar, é querer antecipar o como o sonho vai ser realizado. Isso. E eu lembrei do Simon Sinek, Golden Circle, lembra? É o porquê, né? É o porquê. Se você coloca no centro o porquê eu estou fazendo alguma coisa, o como não é muito Não importante. é nada relevante. E o que é muito menos. O que você nem sabe onde você vai chegar, o destino final. Põe o porquê no centro e o como vai aparecer de alguma maneira para você. Não quer dizer que você não tem que dar uma planejadinha. Eu sou engenheiro. E as pessoas Mas só até ali, desistem, né? As pessoas curtinho. desistem do sonho antes de tentar porque elas pensam que não existe como. É. Quantas? E aí? E aí é criar um impossível a partir desse sonhar grande. Na hora que você se abre para o sonho, o impossível se torna possível. E aí que o milagre começa a acontecer e você vira testemunha de Deus. Fala, gente, olha só o que aconteceu. Então você também inspira outras pessoas a entregar para Deus e contar os milagres que você ganhou nesse como o teu sonho vai chegar. E é aquilo que a gente estava falando, acho que quando a gente nem estava no ar. Quando você vai para lugares de cura, quem se cura é a própria pessoa, porque ela já vai com certeza absoluta, com fé, de que Já ela vai vai se curada, curar. ela Por só não quê? sabe. Porque ela ouviu outras 200 pessoas que foram curadas, então ela já tem certeza. Aí ela já curou. O Joe Dispenza é isso, né? Jesus também, a sua fé te curou. Você está sentado aqui ouvindo uma história de milagre, que na verdade é um milagre entre aspas, é uma simples, enfim, a pessoa reconheceu que ela já tinha a cura dentro de si. Aí aquela pessoa que está sentada vai ser um milagre amanhã. No dia seguinte é ela que vai estar no palco contando uma história de milagre. Né? Esse é o livro em Milagres, lá, que é fantástico. Ele fala disso, milagre é uma coisa banal. Mas não é uma nem reconexão só, mas não é nem temporária só com coisa Deus. de milagres. Teve a história do, sei lá de onde, mas dos maratonistas, que existia uma regra que dizia que nenhum homem era capaz de correr Abaixo de 2 horas. Era abaixo de 2 X ninguém correu quilômetros em maratona. tantos minutos. 2 E e ninguém 10. conhecia. Aí foi um cara lá, falou, vou conseguir. Conseguiu. Depois dele, todos conseguiram. Porque eles viram que era possível, Exato. entende? Eu vou tentar fazer uma conclusão aqui para ver fechamento. se a gente tem um cabane, como diz nossos amigos a Elefantes, lá que é o nosso podcast favorito. Sim. Elefantes na Neblina, quem nunca assistiu, maravilhoso. Né? Então, eu diria o seguinte, se a gente fosse ensinar para um filho como fazer o ego trabalhar em favor da alma, diz o seguinte, filho, não pergunta como eu vou fazer alguma coisa, mas por que eu vou fazer alguma coisa. Porque a gente fala, como é que você vai fazer isso? Isso não é importante. Por que eu vou fazer alguma coisa? Se o porquê for relevante, é porque o caminho é bom. O caminho vai ser bom. Sim. Então, para de se perguntar como fazer as coisas, se preocupa em Não, perguntar e não é só por que isso. A fazer as resposta do coisas. porquê é muito importante. Porque se o porquê for vaidade, está errado. Exatamente. Né? Não é só Ganhar não dinheiro se pelo dinheiro. Ganhar dinheiro porque o dinheiro é uma energia que pode ser boa ou ruim para o mundo. Então, não é ruim ganhar dinheiro. Não, Mas pelo por que contrário. você quer ganhar dinheiro? Essa é a pergunta. Pai, como é que eu vou ganhar dinheiro? Como é que eu vou ficar milionário? Essa é a pergunta errada. A pergunta certa é, pai,
porque eu devo ganhar dinheiro. Ou como eu posso ajudar mais o mundo? Isso, porque se você ganhar dinheiro, você vai usar para um propósito bom para você, para as pessoas à sua volta, tá tudo certo. Como eu vou ganhar $1 milhão, que é o que estão vendendo aí no Instagram o dia inteiro, é a pergunta errada. Porque não é sobre ganhar dinheiro, Não é felicidade. sobre ganhar dinheiro, é sobre por que ganhar dinheiro. E outro ponto sobre educação seria você como pai, né, ou mesmo líder numa empresa, é voltar a pergunta para a pessoa, né? O que você sente que você deve fazer em relação a isso? O que você faria? Porque enquanto ocuparem a nossa cabeça, você não está educando a pessoa de verdade, né? Então, você pode simbalizar, óbvio, mas checa, o que você faria na minha posição? O que você faria nessa situação, filho? Então, o máximo que a gente puder validar o que a pessoa sente, a solução que vem dela, mas você também está ensinando ela a ouvir esse mestre interno. Porque acho que todos nós precisamos dessa convicção que a gente está fazendo a coisa certa. Né? Essa mensuração, se tiver alguém do nosso lado que fala, cara, você fez a diferença agora. Isso é poderoso, hein? Isso é poderoso. Você vai convencer o cara que ele pode acreditar em si mesmo para melhorar o mundo. Estamos falando do Joe Dispenza, é isso que ele faz, né? Ele vai lá na frente, ele fala, olha, você pode tudo, aprenda a respirar, aprenda a lidar com o seu corpo, com a sua alma. Traz exemplos de pessoas que fizeram, que vão dizer, olha, se você está fazendo assim, você está fazendo certo. Olha que legal que essa pessoa Isso fez. estimula, acredito. Você também pode. É validar o poder dentro. Aprendemos a fazer o nosso cavaleiro ficar em cima do cavalo, não embaixo? Espero que sim. Esperamos que sim, né? Não sei, eu acho que a gente debateu um monte de coisa bacana aqui, espero que tenha sido útil. Sim. Até a próxima. Até. Tchau, gente. Um abraço.